Saudações anabólicas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Be More. Hoje contamos com a presença da Hilda Amaral, presidente da WNBF Portugal, uma afiliação da federação que mais respeito dentro do cenário de culturismo competitivo natural, quer pela sua ética e integridade, a World Natural Bodybuilding Federation. Isto só por si diz muito sobre a Hilda, aliás já estivemos em contacto por várias ocasiões nos últimos tempos e posso afirmar que, de facto, é uma pessoa 5 estrelas. Tenho-a em grande estima e daí ser um prazer enorme tê-la aqui hoje. Vamos falar um bocadinho sobre a WNBF, competir natural, tudo isso. Mas, antes, Hilda, gostaria que desses a conhecer melhor, que falasses um bocadinho sobre ti, que relatasses brevemente o teu percurso na área do fitness, partilhasses as tuas ambições. Está à vontade. Desde já agradeço-te imenso pelas tuas palavras, realmente assim chegou-me ao coração, fico aqui um bocadinho com a face rosada e portanto é sempre bom ouvir essas palavras e agradeço-te imenso o convite para este podcast. Eu é que agradeço a tua disponibilidade. Sempre. Assim, relativamente à minha pessoa, realmente o fitness sempre foi algo que esteve presente na minha vida, desde pequena, pronto, sempre foi a minha melhor disciplina, foi algo que eu sempre fiz, ganhei muitas medalhas enquanto era pequenina, depois alterei um pouco mais a nível profissional, como futebol, voleibol, basquete, natação, mas até os meus 20 anos foi tudo sempre a título de ser um hobby. A partir dos meus 20 anos é que já foi um pouco mais a sério, mas depois comecei a envendrar pela área das artes marciais, portanto fui federada, verdade, portanto experimentei um pouquinho de tudo na área do fitness, portanto fui federada numa escola de uma afiliação, na verdade de uma afiliação chinesa, mas na Chino Portugal. Pronto, o meu professor foi o Xuan, o qual eu tenho grande estima, porque foi o meu primeiro Sifu nessa área, e foi na altura que eu envendrei para a área das artes marciais que também comecei com a minha universidade, com 5 anos do curso de medicina e prática chinesa. E pronto, é assim, a partir daí, durante alguns anos fiquei nessa mesma área, diversas competições de artes marciais, Kung Fu, Tai Chi, do qual também classifiquei-me bastante bem. Depois, a partir daí, a minha vida realmente mudou um pouco, mudei para a Ásia, iniciei o meu percurso em Macau. Dessa não sabia, eu vivi 6 anos em Macau. Quando era meu Deus, novo. olha, isso também não sabia, nós chegámos a falar sobre isso. Olha que coincidência. Adoro Macau. Depois deste podcast temos que falar um pouquinho mais. Temos que falar depois. Assim, Macau realmente foi uma excelente experiência, amei. Assim, e depois Hong Kong fica logo ao lado, também tive uma excelente experiência, portanto, assim, a minha vida acabou por ser entre Macau e Hong Kong inicialmente, quando mudei para lá. E foi a partir daí que então comecei a fazer o trabalho mais não que não fizesse antes, mas comecei a trabalhar um pouco mais a sério a nível de personal training e de personal dietética, por assim dizer, ou seja, consideravam-me um pouco como se fosse uma personal chef para certas pessoas, porque realmente assim, há certos locais que exigem um pouco mais certos tipos de trabalho, então são pessoas que estão muito ocupadas e precisavam ter um plano nutricional criterioso, mas no sentido que já com receitas, portanto o meu trabalho era criar as receitas com os macros e tudo mais para o objetivo do cliente e entregar à pessoa, neste caso, que preparava as refeições para o cliente. Muito portanto, bem. Tens de fazer um livro. É muito interessante. Assim, está para ser feito há mais de 5 ou 6 anos. Ou seja, está ali em banho-maria
Ok, estou a ver. Confesso que às vezes é assim, lá está, ou é falta de tempo, depois são projetos que se sobrepõem, Claro. que requerem pronto, uma maior atenção e acabo por realmente me esquecer. E assim, confesso que se calhar nunca me dei a conhecer, se calhar tão profundamente nas minhas redes sociais, a título digamos, do meu currículo, Seu da minha, percurso? exatamente, do meu percurso, a minha experiência profissional, e há certas pessoas realmente, aliás, a maioria das pessoas não sabe estes pequenos pormenores, ou só sabe realmente quando as pessoas me perguntam e acabo por dizer. Mas pronto, esta situação foi realmente uma experiência muito interessante. E que, pronto, lá está. E depois certos outros países que as pessoas já não requerem esse tipo de serviços, portanto, realmente foi muito interessante. Trabalhei também como, no caso do personal trainer, não só a título individual, mas trabalhei com atletas, a nível de performance, portanto, também foi muito interessante ver a evolução de certos atletas de várias idades. Em diversos esportes, por exemplo, no caso do ténis, que foi muito interessante, é assim, eu não pratico ténis, portanto, o meu objetivo e o meu trabalho foi mais a nível de criar, ou seja, para o cliente a título de performance e de, ou seja, está-me a faltar Mas, a palavra em português. ou seja, o teu trabalho aí com esses atletas, essa modalidade, era mais a nível de reforço muscular para Exatamente, os exatamente. movimentos que têm de fazer, não é? Exatamente, e mobilidade, ou seja, reforçar, ou seja, a mobilidade a título das articulações, pronto, para evitar depois Claro, também, as lesões. exatamente, lesões. Eu também já E, trabalhei com um atleta de ténis e bem sei o trabalho que se tem de fazer. exatamente, existe muito a parte do homework que nós temos que fazer, pronto, que é para o atleta, então ter... Claro. Aliás, em qualquer modalidade desportiva. sim, exatamente, Tem de haver o exatamente. trabalho complementar, não é só. Exatamente. Os jogadores de futebol não jogam só futebol, os jogadores de. Oi, pois, exatamente, claro, é por aí, exatamente. Depois, assim, de Hong Kong acabei por ter proposta de trabalhos para outros países, como Dubai, Abu Dhabi e Singapura. Decidi, porque era um pouquinho também mais perto, penso eu, mas acabei por ir para Singapura também. E fiz os mesmos tipos de trabalho, como personal trainer, acabei por ser também a trabalhar para a cadeia de ginásios da F45, foi uma experiência muito interessante, acaba por ser um tipo de trabalho bastante diferente daquilo que eu estava habituada, porque o conceito dos ginásios é muito, muito ativo, muito pessoal, com turmas muito interessantes, acaba por ser um trabalho muito, muito engraçado. E depois daí, realmente o meu trabalho passou para as Filipinas, do qual realmente me estabilizei melhor. E aí, assim, durante este todo percurso tive bastantes patrocínios, fui embaixadora de várias marcas, pronto, tudo dentro da área do fitness. Tive a oportunidade também, quando iniciei nas Filipinas, de ir treinar, ou seja, fui convidada para ir nos Estados Unidos, Califórnia, para ir treinar num ginásio de Mixed Martial Arts, no Alliance Gym, e portanto também foi uma experiência muito interessante e Imagino. exato, portanto é assim, o meu percurso foi assim um bocado Veja, diferente eu do estou habitual. aqui maravilhado. Tens, realmente o teu percurso e a tua experiência é Não, vasta e ainda por e nas cima sempre andar de um lado para o outro. Opá, que maravilha. completamente, não, e nas Filipinas trouxe-me ainda muito mais isso, porque depois a qualidade de vida, também com aquilo que ganhava, acabou por ser mais equilibrado, porque Singapura e Hong Kong acabava por ser muito mais caro viver, portanto, Claro. apesar de ganhar muito mais, também pagava muito mais, portanto, nas Filipinas foi onde eu encontrei uma base mais sólida, e também um grupo de fitness muito maior, ou seja, as Filipinas foi algo que me deixou assim, não estava à espera, porque realmente as pessoas são viradas para o fitness de alguma forma. E depois, entretanto, comecei a ser atleta para a Spartan Race, ou seja, que não tem nada a ver já com as artes marciais, portanto, alterei um pouquinho então aí o meu percurso. Comecei a ser atleta de
corridas de obstáculos. Uhum. Portanto, fui atleta para as Filipinas e a Malásia, portanto, representava os dois países. Fui também coach, Spartan Race Coach. E pronto, foi assim um pouco então esse meu percurso. Fiz também Brutal, muito bom. Lá. Fiz consultoria para ginásios também nas Filipinas, ou seja, alguns problemas que certos ginásios tinham quando se estabilizaram. E foi também nas Filipinas que comecei então a conhecer a WNBF, porque fui convidada através da WNBF Filipinas para fazer parte da mesa de jurados deles, então aí foi... Então foi assim que começaste a meter o pé dentro da casa. Exatamente, sim. Pronto. Então conta-me lá. Pronto, já começaste a referir como é que começou o teu percurso aqui na WNBF. Mas diz mais concretamente como é que surgiu esta oportunidade de te tornares presidente da afiliação de Portugal? Porque é que quiseste a tamanha responsabilidade do cargo? Uhum. E quais são as tuas funções já agora? Certo. É assim, o facto de... ou seja, a WNBF Portugal já foi um conceito e uma ideia que já vem de 2018. Portanto, quando eu fui convidada então para participar com a WNBF nas Filipinas, foi algo que depois de ter participado, de ter estado nos eventos deles, que me fez perguntar, mas esta associação não existe em Portugal? Então começámos a falar sobre isso, ou seja, comecei a tentar perceber mais o conceito e o que era a WNBF e comecei-me a interessar. Por essa razão foi sempre algo que esteve, entretanto, sempre na mesa, com várias negociações e vermos então o que é que era melhor, mas foi só então a partir do final de 2019, início de 2020, que começámos então a oficializar, não tanto nas redes sociais, mas com a WNBF, eu falo que é a mothership, com a mãe das WNBFs. Claro. E foi a partir daí que, entretanto, se não me engano, em 2021, início, ou já em 2020, olha, agora tenho que reparar, já não me lembro qual foram as primeiras publicações. Não, foi em 2020 ainda. O que é que se passou aqui? Em 2020, exato, tenho que confirmar, mas também essa parte não interessa. 2020, sim. 2021 foi quando então oficializámos mais nas redes sociais de que a WNBF Portugal viria a existir. No entanto, assim, o facto de eu querer ter esta responsabilidade, e confesso que realmente é uma grande responsabilidade e sinto-me com algum peso sobre as costas, porque, ou seja, lá está, a WNBF não é algo banal, ou seja, tem realmente um peso na área do fitness, do culturismo bastante grande, e eu não quero deixar que esse título... Quer estar à altura. Quer estar à altura de todas as outras afiliações. Exatamente. Portanto, realmente sinto um grande peso de estar à altura das outras afiliações e, portanto, realmente foi algo que eu tentei sempre ter em consideração. Mas o que me levou então a isto foi realmente um pouco a minha experiência também de vida, que, assim, de ver que em Portugal, apesar de existirem algumas associações, não há grandes critérios de testes. Assim, não quero mencionar o nome, mas, por exemplo, aliás, isto até foi bastante conhecido na altura, mas tive um amigo que faleceu em Portugal, ou seja, ele era bastante jovem, estava a começar, pronto, também já foi há algum tempo atrás, não há problema, mas depois tive também a experiência em que tive um ex que estava realmente a consumir certas substâncias e eu vi a título pessoal a interferência e o que causa o consumo destas substâncias. Portanto, trazendo toda esta situação e querendo também mudar um pouco a minha vida no sentido de querer começar
a pensar na minha reforma, e eu digo isto no sentido de acalmar, porque ser personal trainer e estar constantemente com os clientes nos ginásios, eu já estava um pouco cansada também. É fatigante. Exatamente, fatigante e de ser atleta, portanto eu queria estar um pouco mais na área administrativa, ou seja, administrar algo, eventos, mas tudo na área do fitness. Portanto, a WNBF foi algo que naturalmente acabou por acontecer e é uma responsabilidade que eu assumo com gosto, mas sei que me vai trazer dores de cabeça porque eu quero estar à altura e não quero fazer por menos. Vai correr tudo bem, estou certo. Agora, o mais complicado é a fase inicial, a fase de arranque. Há muitos preparativos para fazer, já para não falar das parcerias, dos apoios, blá, 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 blá. Portanto, e começaste a tocar ligeiramente neste tópico. O que dirias que diferencia a WNBF, então, das restantes federações? Quais os seus princípios e valores e qual o seu atual protagonismo no mundo aqui do culturismo natural? Bem, a WNBF foi uma das primeiras associações criadas nos Estados Unidos, foi criada em Nova Iorque já faz 32, 33 anos, acho eu, exatamente 33 anos acho eu este ano. Exato. Exatamente, com um rigoroso critério de testes antidoping. Portanto, isso é um dos valores que a WNBF orgulha-se, que foi algo, ou seja, foi um percurso um pouco também demorado, mas foi algo que sempre tiveram em mente que era algo que queriam fazer. Portanto, não era realmente dizer que eram uma associação de culturismo natural, mas não fazer testes, não haver critérios de avaliação que diferenciasse atletas naturais de não naturais. Portanto, essa é um pouco a diferença entre outras associações, é o longo percurso de fazer os testes antidoping e serem constantemente criteriosos nessa área. Portanto, essa é uma das diferenças da associação da WNBF perante outras, claro. Claro, e daí o meu grande respeito por essa federação. Sim. E só que querer competir nela, na verdade. Especialmente agora. Portanto, se somos ambos, estamos ambas nos 30, portanto é algo que, imagina, assim, é uma vida inteira praticamente a fazer testes, a testar atletas, a educar as pessoas na área do bodybuilding natural, e pronto, é assim, é algo que realmente diz muito, portanto, e por isso é que eu também me associei à WNBF, óbvio. E tiveram uma excelente aquisição contigo. Então, e diz-me, eu estou ao corrente que até agora têm surgido algumas dores de cabeça, lá está, é normal. Fala-me um pouco acerca dos maiores desafios que enfrentas de momento. Por exemplo, como já foi comunicado, infelizmente este ano não irão decorrer provas cá, não é? No suposto ano de estreia. O que é que se passou aí? Foram vários entraves, correto? Sim. Sim, houve então algumas situações que nos impediram de continuar com a intenção de fazermos a prova no final do ano. É assim, também não queremos colocar inteiramente a responsabilidade na situação do Covid, mas realmente assim surgiu-nos na altura em que nós estávamos então a tratar de abrirmos então a associação, ou seja, de todos os processos legais, não é, da empresa e tudo mais. Basicamente estava tudo fechado em Portugal, e depois assim nós temos então os e-mails que estávamos em contacto com os devidos as devidas entidades governamentais, mas estavam sempre constantemente a alterar as reuniões, porque assim há certas situações que nós não podemos fazer online, têm que ser presenciais. Portanto, devido a esta situação que nos foi basicamente durante 2 meses, no início do ano, decidimos em conjunto então com a WNBF nos Estados Unidos esperar e
ou seja, esperar para ver então a situação do país. Aliás, foi só aberta, ou seja, saíram de, como é que Do se lockdown diz? agora, sim, sim, sim. Lockdown, exatamente, há bem pouco tempo. E portanto agora imagina, só a partir deste momento é que eu vou começar a tratar, ou Dessas seja, do que coisinhas. ficou pendente, exatamente. Portanto, seja, é retomar certos assuntos que ficaram pendentes. Portanto, é assim, nós para fazermos um evento teríamos que marcar o local, fazer todo o marketing e não podíamos sem ter as restantes condições Claro, claro. feitas. Portanto, é assim, essa foi a dificuldade que tivemos inicialmente e que, pronto, que nos fez alterar então para termos as coisas mais certas para 2022, porque realmente assim, não dá para fazer, ou seja, toda a publicidade de um evento sem ter o básico feito. Portanto, neste momento estamos-nos a dedicar um pouco mais então às redes sociais, a dar a conhecer a WNBF Portugal, a chegar a mais atletas, termos algumas parcerias já efetuadas, patrocínios também, porque assim também é algo muito importante que nós precisamos. Lá está, porque assim é uma associação também sem fins lucrativos e todo o orçamento vem a título particular, portanto nosso, portanto é um investimento por pura paixão pelo desporto e portanto patrocínios ajudam imenso e ao fim e ao cabo assim, vai ajudar na parte do evento, porque assim quanto também melhores patrocínios e melhor orçamento temos, melhor vai ser o evento, vamos ter melhores condições, melhores prémios também, portanto isto é algo que nós estamos a tratar agora para que o evento então em 2022 pronto, seja da romba e que os atletas, porque isso é que é importante, é que os atletas sintam prazer em competir, gostem das instalações, gostem do processo. Acredito que poderá não ser perfeito, porque realmente há coisas que nos podem falhar, como em todos os eventos, mas nós estamos a fazer os possíveis para que isso não aconteça, portanto... Resumidamente, deixámos então para 2022 para que possamos tratar de certas coisas agora e depois dedicar-nos então mais à parte do marketing, lá está que é para colocarmos as datas, fazer o póster, porque senão é assim, não íamos estar a fazer para este ano e depois cancelar tudo, íamos para perder dinheiro, então fizemos então para 2020. E certas pessoas poderiam levar a mal, apesar de, pronto. Mas pronto, é da maneira que lá está, como tu dizes, tens a certeza que depois corre tudo bem, ainda por cima numa estreia, isso é importante, não é? Exatamente, exatamente. E qualquer potencial patrocinador que esteja aqui a ver-nos, tem aqui uma excelente oportunidade de business. Claro, é só nos contactar e teremos todo o gosto também em fazer uma reunião, como temos feito com todos os outros parceiros, e ver então o que é que podemos trabalhar em conjunto, porque eu sei que também a situação mundial, não é só nacional, certo? É a situação mundial que está a acontecer agora é complicada para todos e, portanto, a falar é que a gente se entende Claro. e pronto, é assim, não temos nenhum requisitos e é uma questão de se falar para ver o que é que se pode fazer e ajudar-nos mutuamente, pronto. Sim, porque somos todos mais fortes juntos. Hashtag Stronger Together. Exatamente. Ok, muito bem. Então, sendo assim, quem fizer questão de competir este ano, a pisar um palco da WNBF, onde o poderá fazer? Porque não é lá por não haver shows em Portugal que as pessoas não podem competir na WNBF este ano. E, quiçá, qualificar-se para os mundiais em Las Vegas. Exatamente. Será um excelente evento. Não, é assim, realmente estamos bastante felizes com o da WNBF ter anunciado o evento para este ano do Mundial em Las Vegas. Nós faremos os possíveis realmente para lá estar, não sei se vai ser possível, mas é assim, quem quiser então competir e qualificar-se ainda este ano, pode fazer em qualquer afiliado mundial, ou seja, pode, neste caso nós estamos mais perto de Espanha e França, mas qualquer outro afiliado a nível europeu ou mundial, ou seja, se quiserem ir à Ásia, América e dizer
Emirates States, but pronto. Dubai, pronto. Dubai. Mas, ou seja, qualquer afiliado, o único requisito é que tem que ser sócio da WNBF Portugal. Isto só para explicar que é assim, então se for residente nacional português, tem que ser na WNBF Portugal. Por exemplo, se for realmente, digamos que temos alguém que é sueco, mas a viver em Portugal por alguns meses, então neste caso teria que se afiliar com a WNBF Suécia, que não existe ainda neste momento. Era isso que eu estava a pensar, será que existe? Não, exatamente, estou a dar este exemplo porque, neste caso, se o país, então, de residência e nacionalidade do atleta não tiver ainda uma afiliação, neste caso o atleta até pode escolher com que afiliação se pode inscrever. Neste caso, então, por exemplo, pode se inscrever connosco, como pode se inscrever com outro afiliado qualquer. Mas neste caso, então, se for português, tem que se inscrever connosco e a partir daí pode então concorrer em qualquer afiliado e então tentar, pronto, a sua sorte, levar o seu físico para os palcos do afiliado e quem sabe então ganhar o Procard ou, porque assim não tem necessariamente ganhar o Procard para se qualificar para os mundiais. Claro. Exatamente. E já vamos falar também um pouco sobre isso, informar aqui os nossos ouvintes como é que se obtém afinal então um Procard, tudo isso. Mas antes, pronto, disseste algo bastante importante para pisar os palcos, para competir, as pessoas têm de ser associadas da afiliação do seu país de origem, basicamente, mas para além disso, que outros requisitos já para competir na WNBF? Pois eles existem. E um deles até convém deixar sublinhado, caso contrário, muito pessoal ainda dá-se mal no momento da competição, não é? Fala um bocadinho sobre isso. Exatamente. Então, assim, os requisitos para ser um atleta WNBF é ter pelo menos 10 anos isentos de uso de substâncias. Eu não gosto muito de dizer da palavra drogas, porque a nível... em português tem uma conotação um pouco mais pesada. Sim, mas são drogas, são drogas. Exatamente, acaba por ser. Portanto, assim, tem que ser livre de drogas. Drogas, esteroides, química, anabolizantes. Exatamente, todo esse tipo de substâncias. Portanto, tem que ser livre durante 10 anos e então tem que concordar com a nossa política de testes antidoping e estar, eu quando digo disponível, não é assim, a disponibilidade de fazer os testes off-season e aleatoriamente, não quer dizer que o atleta realmente, assim, se quiser ir de férias, até pode ir de férias, não é? Não nos vamos proibir de sair do país, mas tem que então concordar com a nossa política e estar disponível para quando então houver um teste surpresa, nós o possamos fazer. Pronto, basicamente é só isso, e realmente ser sócio da WNBF. Claro. E já agora, esses testes surpresa são somente feitos a atletas com estatuto profissional, estatuto pro, ou a qualquer sócio? Pode calhar a qualquer pessoa que esteja inscrito? É assim, isso depende realmente do critério de cada afiliado e depois também depende das condições monetárias de cada afiliação. Portanto, é assim, nós estando a começar, também porque o número de associados não vai ser... aliás, espero estar errada, espero que venhamos a ter muitos sócios e membros da WNBF Portugal, mas, claro, mas é assim, acaba por ter também custos para fazermos esses testes aleatórios e surpresa. Portanto, é assim, talvez possivelmente e mais frequentemente faremos atletas profissionais, obviamente, que é para certificarmos que realmente eles são naturais e possam continuar a usufruir do título profissional, pro, mas, na minha opinião, e como presidente da associação, esperamos vir a fazer aleatoriamente a todos os sócios, principalmente a sócios que, ou seja, que estão pronto, há mais tempo connosco e que participem nos eventos. Claro. Pá, ainda bem. Fico muito contente de ouvir isso. Com a WNBF não se brinca. Assim, é algo que assim, nós nos orgulhamos
e é algo que realmente nós queremos fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em serem sócios da WNBF. Algo que, ou seja, que não venha a haver, mas será que os atletas são todos naturais? Será que não são? Será que off-season estão a fazer algo? Então aí nós queremos, ou seja, de forma surpresa, assim, queremos sempre que os testes venham negativos, como é óbvio, mas também de forma a que a pessoa se sinta confortável na associação e que diga, ok, não, eu estou mesmo então a concorrer com atletas naturais, é mais justo, e pronto, e ao menos tem a confirmação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu agora se calhar perguntava, então como é que asseguram que os atletas são de facto naturais? Quais são os testes pelos quais têm de passar? Não é? Aproveito este momento para divulgar o nosso serviço de coaching desportivo online. Se pretendes elevar quer os teus resultados e conhecimentos ao próximo nível, estando disposto a fazer um compromisso sério contigo mesmo, por que não ser acompanhado de forma verdadeiramente personalizada por profissionais especializados? Junta-te à família Be More e prepara-te para uma jornada de muita otimização e aprendizagens. Até já! Certo. Assim, a WNBF tem na sua política de testes antidoping o polígrafo e os testes de análise à urina. Assim, ambos complementam-se de certa forma, porque realmente o que as pessoas normalmente nos perguntam é então como é que a pessoa vai ser analisada, vai ser testada para certificar que há 10 anos que não toma certas substâncias. Portanto, assim, aí é onde entra a situação do polígrafo, que as pessoas acham que é mais fácil, aliás, as pessoas acham que é fácil passar o teste do polígrafo. Eu não percebo isso, eu tinha aqui uma questão para ti sobre isso. Não sei porque é que dizem que é fácil, não é? Há pessoas que são treinadas, não é? Tipo agentes especiais, sei lá. São especificamente treinadas para passar um teste de polígrafo. Não é suposto aquilo ser algo fácil. Porque Desculpa assim, interromper, não faz mal. É assim, porque o teste do polígrafo, o que a maior parte das pessoas acha é que apenas verifica, isto só para ver em português, que é a frequência cardíaca. Ou seja, que é ali, se tu sentes estressado, vai-te ver. Mas não é assim. O teste polígrafo tem 3 critérios, e é a transpiração, a respiração e a frequência cardíaca. Portanto, isto é algo que tu, para controlares estes 3 sistemas que assim são difíceis de controlar já normalmente, ou seja, é difícil. Portanto, assim, não quer dizer, assim, são testes que realmente não são eficazes a 100%, mas nenhum é. Claro que análises químicas têm uma eficácia muito maior, e por isso é que também nós o fazemos, ou seja, por isso é que se complementam, mas daí que o polígrafo, ou seja, vem para avaliar, ou seja, a situação não é, ou seja, deception é o que nós falamos em português, mas digamos uma atitude se calhar de fraude, talvez seja a tradução em português. Ou seja, engodo? Sim, engodo. Exatamente, que queira enganar o sistema. E então, pronto, o teste do polígrafo é um pouco mais por aí. Assim, realmente não é fácil. Se é possível, talvez, mas é preciso que realmente a pessoa tenha algum nível de controle excepcional, e que, assim, os testes quando são feitos, as perguntas, nem nós sabemos que perguntas é que são feitas, portanto, isso é algo que com a WNBF nos Estados Unidos e com a pessoa que vai fazer o teste, neste caso o profissional que faz o teste do polígrafo, é que sabe. Portanto, assim, são perguntas aleatórias também, perguntas um pouco mais pessoais, básicas, e depois as mais específicas. Isto para quê? Também para criar uma base do que é que a pessoa... ou seja, que nível de stress, porque assim, às vezes as pessoas têm algum receio, que mas eu fico nervosa quando me fazem essas perguntas, assim, eu vou ficar estressada logo desde o início.
isso não há problema, porque assim, uma pessoa ter tanto estressada desde o início, isso é a base, não é? Para todo o teste. Agora o problema é, uma pessoa está estressada já desde o início para todas as perguntas. Agora, assim, se está mais estressada quando existe uma pergunta específica relativamente ao uso de alguma substância, então aí vai criar picos no resultado. Portanto, os resultados que vêm a dar positivo ou negativo são perante a leitura desses resultados e desses... Esse biofeedback, sim, sim. Exatamente. Portanto, assim, não é assim tão fácil. Sim, uma coisa que depois me vem à mente é porque é que alguém haveria de correr esse risco, não é? Para quê? Até porque existem consequências, não é? Fala-me um pouco sobre elas. O que é que acontece se alguém for apanhado a tentar enganar o sistema? Basicamente é banido ou por um certo período de tempo ou indefinitivamente da associação. Muitos dos casos é indefinitivamente. E vai para o Wall of Shame. Existe uma Wall of Shame, não é? Eu já ouvi o Bob a falar sobre isso. O Bob, para quem não sabe, é um dos bosses da WNBF. Exatamente, existe é assim, isso depois também depende do critério de cada afiliado, porque assim, nós quando recebemos os resultados, ou seja, quando fizemos o resultado desculpa, quando fazemos os testes antidoping e recebemos esses resultados, fica um pouco ao nosso critério de colocarmos esses resultados online. Portanto, assim, podemos colocar, obviamente, não colocamos dados pessoais do atleta, mas obviamente com o nome e os resultados. Portanto, assim, se houver um resultado positivo, poderá realmente vir a ser colocado online. E portanto, quem é que quer isso? Ninguém. Suponho eu. Acho que é escusado. Portanto, é assim, eu pessoalmente digo que assim, o polígrafo é já quase como um filtro, é um sistema de filtragem, que é só quem vai, normalmente, diremos se calhar 99% dos casos, só quem tem certezas que vai passar porque não tem nada a esconder, não é? Portanto, é assim, se alguém que queira enganar o sistema, para já é assim, vai estar a gastar dinheiro só para tentar. Aí até, pronto, realmente bate palmas porque, ou seja, está a tentar... Está confiante, alguém confiante. Está confiante. Portanto, é assim, é uma questão de ver, mas isso depois já é da responsabilidade da pessoa e realmente claro. se vier um teste positivo, pronto, vai... Mas não há qualquer necessidade. Há federações para todos, quem quiser ir pela via assistida, tem as suas federações, por exemplo, olha, o NPC, apesar de, pronto, supostamente, NPC, FEB, tudo isso, supostamente deveriam ter alguma despistagem, mas pronto, todos sabemos como as coisas funcionam e há lugar para todos. O importante é entender isso e haver respeito mútuo, porque assim, todos temos o mesmo objetivo, como bodybuilders. Depois é só uma questão de escolha, ok? Queres ficar mesmo grande, tens potencial para pisar o palco ao lado dos melhores, talvez tornar-te um dos melhores do mundo, ok, porreiro, aposta nisso, com os devidos cuidados, com o devido acompanhamento, de forma segura, ou da mais segura possível, porque há sempre os riscos associados. Não queres, tens outros ideais, queres te manter natural, fixe, porreiro, tens aqui esta excelente federação, onde podes competir e ter uma excelente carreira desportiva. Exatamente. E é uma questão, sabes, eu acho que é uma questão de orgulho de passar a todos os testes de forma negativa, e quando digo negativa, os testes serem negativos, não é? E é uma questão de orgulho pessoal, porque saber que está tudo limpo, sabes, e mostrar quando até vêm outros, ou seja, pessoas que às vezes até nem estão dentro da área do bodybuilding ou do fitness até, dizerem, não, tu não és natural e é impossível, e tu dizes, não, é assim, eu tenho os testes aqui comigo, tenho aqui as análises feitas, e a pessoa sente-se mais orgulhosa, e é mais justo saber que tu estás a competir, ou seja, está no mesmo... estão os mesmos atletas no palco que fizeram os mesmos testes, que passaram aos testes. Portanto, uma pessoa sente-se, ok, mesmo que eu ganhe
que eu não ganhe, eu sei que estou a competir de forma justa. É isso. Que quem ganhou justamente porque tem o melhor físico e porque realmente teve a melhor pontuação. Sabes, é algo que acaba por ser melhor, não é como se calhar certas associações que até estás a concorrer naturalmente, mas quem ganhou não é natural. Mas tens um handicap sempre, tens ali, já sabes, se calhar, ou és um genético freak e és aqueles Exatamente. naturais mesmo enormes, Sim, porque que é eles existem. possível. Por Claro, exemplo, claro, claro. vem-me agora à cabeça, vem muitos, mas o Dylan, um atleta do Gerard Federer, um dos coaches e também atleta da Renaissance Periodization, o gajo, está a competir agora na América, na NPC, e no último show ganhou o overall. Atleta natural, 26 anos. Uhum. Não, enfim, é totalmente possível. Mas claro, pronto, os casos são mais raros. Exatamente, e acaba também por ser um orgulho, sabendo que outros atletas não são naturais, que tu te consegues destacar e ganhar aos que não são naturais. Mas lá está, então aí só vem, sabes, vem trazer pronto, um pouco aquilo que a nossa associação acredita, que é tu consegues ter potencial sem recorrer a certas substâncias. Portanto, é assim, para que correr certos riscos? Para que depender dessas substâncias, já que assim, após parares de recorrer a essas substâncias, voltas a um nível físico muitas das vezes inferior, e portanto, é assim, lá está, é o que nós acreditamos é que assim, não vale a pena, e que podes ter certos. Podes chegar a certas etapas da tua vida a nível profissional de forma natural e pronto, não precisas de recorrer a substâncias. Portanto, lá está. Claro. Essas pessoas são provas pessoais que isso é possível. Portanto, Sim, sem dúvida, sem dúvida. Claro, pá, nem todos são esses afortunados em termos genéticos, mas o que eu digo, ou o que eu defendo é, pá, se de facto queres investir fortemente no desporto e tens a clara noção, sabes que tens um potencial imenso, pá, e queres ir a fundo, pá, ok, a via assistida talvez faça sentido, dependendo também de outros fatores, porque há muita coisa para meter na balança. Pá, é questão financeira, é questão, olha, familiar. Pá, pronto, a introdução de substâncias vai trazer muitas complicações. Mas opá, se de facto alguém fizer esse balanço e estando ciente dos riscos, pá, exatamente, estiver disposto a ir para isso, pá, tudo claro, bem, exatamente. É uma mas lá escolha está, pessoal. não é necessário. A mensagem que eu quero passar é Uhum, não é necessário de todo, não é obrigatório uhum. ir para uma via assistida para se atingir um físico fenomenal e lá está a ser um ótimo atleta. Não, exatamente. É assim, no fundo acaba por ser uma escolha pessoal que assim, não traz, que assim, os únicos riscos que traz é para o próprio atleta. Portanto, é assim, nós não queremos, como associação, estar a dizer, ok, não devem fazer isto ou aquilo, porque nos afeta a nós. Não, lá está, é assim, afeta ao próprio, já ia dizer paciente, ao próprio atleta. E portanto, é assim, isto é algo que, até a nível, como terapeuta, eu diria assim, é nós tentarmos fazer com que o paciente e atleta tenha uma vida mais saudável e prolongada, não é? Portanto, é assim, mas isso depois depende da escolha de cada um, porque assim vai depender da escolha alimentar, da escolha de atividade física, portanto, isso depois vai depender realmente da pessoa. É assim, nós preferimos educar as pessoas a evitar que recorram a esse meio, porque uma vez nesse meio acaba por ser muito difícil voltar a ser mais natural, porque assim depois também acaba por passar a título psicológico, porque a pessoa habitua-se a ver com uma forma física que não é natural, ou seja, que é difícil de atingir naturalmente, e portanto quando para de tomar
volta a ter, ou seja, retrocede no seu físico. E é demasiado para algumas pessoas. Exatamente, há pessoas que não conseguem ver. Portanto, e depois lá está, é assim, a título de competição, o que acontece é que certas pessoas, quando até começam a tomar inicialmente, e até de forma assistida, têm tendência a aumentar doses porque querem ter resultados mais rápidos, maiores. Porquê? Para estarem ao nível de outros atletas em palco. E o problema é esse, o problema não é o facto de tomarem certas doses controladas, o problema é está-me a faltar a palavra, ou seja, a competição entre os próprios atletas que faz com que seja maior e maior e maior, e os atletas querem estar à altura. E depois é um ciclo vicioso que depois a pessoa, quando entra, já é muito difícil sair porque não está a conseguir ter os resultados que quer, claro. E é um bocado complicado. Portanto, nós tentamos não estar nessa área, realmente não estamos de acordo a nível ético. São ideais. Exatamente, mas é assim, se a pessoa entra nessa área, tem que ponderar bem as consequências a longo prazo. E porque lá está, e como disseste muito bem, a nível monetário, é quase é uma grande despesa. Exatamente, é um contrato. De comprarem coisas de qualidade, porque há aí muita coisa a ser vendida planeta ao desbarato, não é? Mas depois aquilo não sabe o que é que tem. Obviamente. É aquela. Portanto, é assim, se alguém realmente quiser ir por esse meio e correr o risco, pronto, é a responsabilidade de cada um. Nós evitamos que os nossos atletas, vão por esse meio e daí sermos muito criteriosos com a política de antidoping, porque queremos realmente separar, claro, essa situação. E já agora, só porque os ouvintes podem ter a curiosidade, porquê o requisito de 10 anos natural? Eu sei que previamente esse período de tempo era menor, creio que há uns anos atrás começou por 7 anos, se calhar até começou com menos, não sei, mas sei que há uns anos atrás era 7, depois foi aumentando até agora aos 10. Quero só muito rapidamente dizer o porquê desses anos? De 10 anos. Olha, por acaso isso é uma pergunta bastante interessante, ao qual eu ainda não me debrucei muito com a WNBF nos Estados Unidos, por acaso ainda não falámos muito sobre isso, o porquê dos 10 anos em si, mas por aquilo que me foi então descrito, realmente é o tempo, pronto, principalmente porque assim, a WNBF tem vindo a crescer e daí realmente inicialmente não se calhar ter posto tantos anos e depois entretanto colocou os 7 anos e agora coloca 10, porque cada vez mais as pessoas têm acesso à educação e portanto já não há tanta desculpa, digamos assim, para que uma pessoa não seja natural durante esse período de tempo ou mais, porque isso é o mínimo. O ideal é que nunca tenha consumido ou que não tenha realmente consumido nenhuma substância, nenhuma droga, portanto isso é no mínimo então os 10 anos que nós colocamos, mas particularmente o porquê dos 10 anos, confesso que tenho que verificar essa informação para não dar nenhuma resposta errada. Eu tenho noção que, é assim, lá por alguém parar de tomar química, não deixa imediatamente ter alguns benefícios fisiológicos. Por exemplo, a quantidade de células satélite permanece elevada durante um valente tempo. E quanto mais células satélite temos, maior a predisposição, a facilidade em adicionar massa muscular. Portanto, faz sentido, lá está, haver ainda um período considerável em que as pessoas não tenham em que tenham de estar clean. Mas agora não sei se limpar o sistema, também, no caso de não ter sido, ou seja, porque lá está, se a pessoa antes desses 10 anos até poderia ter consumido, não é? É uma forma de se redimir, digamos assim, e parar com o consumo, mas dar tempo realmente do corpo estar a um nível natural
para que então lá está, seja justo para competir com outros atletas que se calhar nunca consumiram, porque foi aquilo que nós estávamos a dizer, que um atleta até pode consumir certo tempo durante a sua vida, mas assim também então que para de tomar, começa a retroceder com os resultados que estava a obter, mas lá está, esses resultados demoram também a retroceder a um processo, até atingir um nível semelhante ao natural. Portanto, lá está, nós damos esses 10 anos que acaba por ser... E talvez nesse sentido tenha surgido alguma evidência científica a demonstrar, lá está, que até 10 anos a pessoa ainda tem algum benefício, não é? Exatamente. Portanto, talvez daí o período tenha vindo a crescer, não sei, eu a mandar para o ar. Não, exatamente, porque assim, e isso tem toda a lógica, e é por isso que eu não me quero só aprofundar, porque possivelmente eles têm, ou seja, têm resposta e o porquê de ter então até aumentado para esses 10 anos, talvez uma resposta mais específica, com algum realmente resultado e teste científico, mas não me quero estar a dizer sim ou não. Claro. Mas realmente tem a ver com essa situação, ou seja, de dar tempo, no caso do atleta, de ter consumido antes desses 10 anos, dar tempo pelo menos de estar a um nível natural para que possa competir. Pronto. Bem, e já agora, onde é que as pessoas podem ver a lista dos produtos proibidos? No vosso site, não é? Sim, nós temos já no nosso site, se bem que ainda não está completa toda a informação, mas a lista está completa. E podem sempre, porque nós temos então, como o nosso website, certas informações não estão completas, mas estão sempre com um link que vai redirecionar para o site oficial da WNBF. Portanto, se forem à zona que diz antidoping no nosso website, no final, portanto, o texto ainda está pronto por completar, mas hão de reparar que vai estar um link que vai redirecionar para a página da WNBF oficial, com o mesmo segmento do assunto, que é o antidoping, e que então verão a lista oficial das substâncias proibidas. Correto. Mas, no entanto, é assim, podem verificar sempre na WADA, na WADA, porque a lista de substâncias é a mesma, pronto, é a lista que nós usamos, é a lista que o antidoping mundial para os Jogos Olímpicos... E que está sempre a ser atualizado todos os anos. Exatamente. Portanto, é assim, convém que todos os atletas... Aliás, isto é bastante importante, nós ainda não nos debruçamos muito sobre isto nas redes sociais, mas iremos o fazer. É muito importante que os atletas verifiquem sempre a lista de substâncias, porque isso é algo que vai... ou seja, que vem vir também na situação do polígrafo. Ou seja, os atletas têm que assinar um disclaimer, não sei como se diz em português. Também não sei, também ia pela mesma palavra. Pronto, têm que assinar uma declaração. Exatamente, uma declaração que tem conhecimento, das substâncias e que, então, ao assinarem, confirma que não estão a usar essas substâncias. E também convém, então, verificar... seja de forma, não é dizer constante, não tem que ir lá todos os dias verificar, até porque não existe periodicamente, pelo menos anualmente. Periodicamente, a fim também de ver os suplementos que tomam, porque há certos suplementos que nós pensamos que que são naturais, mas que às vezes podem ter algumas doses pequenas, certas substâncias que são proibidas, e que mais até a nível de dieta, que agora estava a faltar o termo até em português e em inglês. Eu acho que sei que estás a pensar. É a nível dietético para descarga de líquidos. Exatamente. Estava a faltar o nome. Estava a faltar o termo também. Mas exatamente, ou seja, para que a pessoa então retire mais água do corpo, ou seja, para libertar mais água, e portanto... Estou a ter uma branca enorme. Não és o único, deixa lá. Mas pronto. Não, mas
Os ouvintes também eles vão perceber, se estão dentro desta área, eles vão perceber e depois também podem dar uma luzinha quando fizermos o post e vão dizer, não, é este o nome. Sim, e se calhar nos comentários até chegam a dizer. Olha, mas já agora, sim, falam só um bocadinho sobre isso. Por exemplo, alguns exemplos, porque as pessoas às vezes não têm noção. Às vezes eu recebo mensagens do género. Eu há X tempo, pá, tomei isto, aquilo, mas isto não é nada. Isto tipo um anavar ou não sei o quê. E eu, sim. pode não ser algo pesado, mas pá, é química tal e qual e está na lista. Exatamente, mas lá está, aí para certas situações nós temos então outros critérios. Eu estava aqui muito rapidamente ao site oficial para então Claro. aqui dizer... E estava a contar falar nessas coisas, mas é bom, ainda bem que vieram lá de cima. Exatamente. Porque pronto, é assim, existem alguns estimulantes e pronto, era aquilo que nós estávamos a falar, que era, por exemplo, alguns fat burners que têm, pronto, ainda têm hormonas. Já estás a referir à efedrina, não é? Como é que se chama? Efedrina. Sim. Exato. Que há uns anos atrás havia em fat burners, agora já é proibido. Agora já não é. Exatamente. Mas assim, lá está. A lista é muito grande, é muito completa. É assim, nem eu, isto é complicado. Tu lembraste de todas as substâncias, até porque os nomes são complicados de se lembrar. Portanto, lá está. Daí é que nós aconselhamos a que os atletas verifiquem as substâncias que estão na lista e comparem nos suplementos que estão a tomar. Claro. Porque assim não vai ser algo que uma substância, por exemplo, que estão a tomar 1 ou 2 dias, se repararem podem parar de tomar, mas lá está, assim, se virem a dar positivo num teste antidoping, é assim, eles têm que ter consciência que é da responsabilidade deles saberem disso de antemão, portanto convém que tenham bastante atenção a essa situação, porque, para quê? Para evitar terem a situação de ficarem banidos da associação por algo tão simples como verificar os ingredientes da marca. Aliás, eu até vou mais além, assim, às vezes o atleta pode até contactar a marca em questão e perguntar mais especificamente sobre os produtos que está a utilizar para ter maiores certezas, até porque porventura no futuro, se tiver alguma situação em que venha a dar teste positivo, até podem responsabilizar a empresa, porque se a empresa diz que não tem nada, e o atleta sabe que só está a tomar aquilo, mas isso depois também já é responsabilidade do atleta, isso já não tem nada a ver connosco. Mas isto só estou a dizer para eles pelo menos terem alguma base de poderem contestar a situação dos testes. E aí, porventura, talvez numa situação muito específica, o atleta poderá vir, mas isto é uma situação muito específica que teria que se falar com a WNBF nos Estados Unidos, muito especificamente poderia vir a ser reintegrado na associação. Mas lá está, isto são casos muito únicos, muito específicos, que teriam de uma pessoa de se reunir e ver a situação. Portanto, pessoal, vejam o que é que andam aí a tomar, leiam os labels todos. Mas em princípio, claro, as grandes marcas, duvido muito que tenham algum suplemento com alguma substância ilícita, não é? Lá está, há uns anos atrás isso tendia a acontecer, agora não, agora o controle já é muito mais apertado. Mas claro, pode haver marcas assim meias que não andam muito na ribalda, que talvez, não é? Nunca se sabe. É uma questão de verificarem. Claro. E portanto, assim, não custa nada. É uma questão de imaginarem o seguinte, assim, e nós temos a situação do futebol, porque o futebol é tão grande em Portugal, não é? É assim, imaginam um atleta profissional está a tomar, por exemplo, uma proteína ou uns BCAAs em casa e digamos que até tem alguma substância, assim, eles como atletas profissionais têm que verificar essa situação, não podem deixar ou pensar que não, só estou a tomar isto, não é nada de especial, e depois podem vir a dar positivo num teste e prejudicar a sua carreira só por causa dessa situação. Portanto, é assim,
é escusado e acaba por ser melhor fazerem esse trabalho de casa antes, e pronto, e é melhor para todos. Sem dúvida, sem dúvida. Então pronto, agora deixando um pouco a questão antidoping, testes de lado, creio que já falámos bastante sobre isso. Claro, se os ouvintes tiverem dúvidas, depois também as podem deixar, talvez façamos algo Já agora é assim, semelhante olha, noutra altura. sim, se calhar Diz. eu ia te interromper, só para falar, porque assim, nós falámos até mais da situação do polígrafo e vou falar muito sucintamente relativamente aos testes de urina. Isto só para falar do processo. À vontade. Até porque é interessante, e ainda bem que levantas isso, porque o que se diz é que são os mais fáceis de enganar, não é? Os de urina. Que há um monte de protocolos para passar nisso. Aliás, acho que já houve um documentário qualquer na Netflix, era o Ícaro, não é? A falar sobre isso. Mas pronto, esses comentários também têm os seus quês. Mas sim, aborda um pouco o assunto. Sim, assim, muito sucintamente, o processo de testes que nós fazemos, portanto, o teste de polígrafo é 2 dias antes da prova, portanto, só atletas que passam ao teste do polígrafo então vão fazer a prova, e entretanto, realmente os atletas, isso depois já é do critério de cada afiliação, mas assim, normalmente são os 5, isso depois também depende de quantos atletas e em cada categoria há, mas geralmente nós fazemos então aos 5, 3 primeiros classificados, assim que saem do palco, são redirecionados com alguém da associação, diretamente, neste caso, por exemplo, se for um atleta do sexo masculino com alguém também do sexo masculino, para ir então à casa de banho e fazer à frente o testezinho com a urina, em que depois é imediatamente fechado, selado, e pronto, depois é colocado também os detalhes de cada atleta para não haver misturas. Portanto, é tudo feito à frente do atleta, à frente da associação, ou seja, dos que estão a trabalhar na associação, e esses testes são imediatamente enviados para os laboratórios nos Estados Unidos, em que entre 1 a 2 semanas, normalmente no máximo, recebemos os testes do atleta. Portanto, o processo E já agora, imagina que alguém ganha um prémio qualquer, primeiro, sim, segundo, terceiro lugar, não interessa. E lá está, passado, e por acaso passou no polígrafo. Um caso excepcional. Exatamente, sim. Pode acontecer. Como já terminamos, isso também é muito difícil e pronto. Claro. Mas imagina que isso porventura acontece e depois a urina dá positivo. O que é que aconteceria nesse caso? Obviamente, o prémio era retirado, mas era depois entregue a mais alguém, o outro que estava a seguir, como é que é isso? Exatamente, isto é um pouco como e por acaso não sei a resposta, estou mesmo a perguntar. Sim, isto é um pouco como a Miss Universo, portanto tens o primeiro, segundo e terceiro lugar, não é? Portanto, se o primeiro é destituído por alguma razão, diz primeiro, diz segundo, diz terceiro, tanto faz. Exatamente, portanto, passa para o classificado anterior. Portanto, se o primeiro perde esse lugar, então, neste caso, o primeiro vai ser passado para o segundo passa para o terceiro e assim consecutivamente, pronto. Claro, ok. Percebido. Então pronto, agora sim, deixando um pouco esse assunto de lado, exatamente. Porque dava para estar aqui a falar muitas horas sobre isso, muitas horas. Mas pronto, também o podcast não pode ter tanta duração. Quero só rever contigo, então, quais as categorias disponíveis de momento, pelo menos da WNBF Portugal, até porque, dependendo das afiliações, há umas que têm mais categorias que outras. Pronto, então, informa-nos aí sobre isso. É assim, neste momento nós temos então 2 categorias para os homens, então é a categoria de bodybuilding e men's physique. Normalmente o que acontece é que as pessoas perguntam-nos, mas vai ter classic physique? Assim, o classic acaba por ser a mesma coisa que o bodybuilding, portanto, o nosso classic é o bodybuilding. Portanto, só por aí... Não há diferença de tamanho entre um atleta clássico e um atleta culturismo. A
a única diferença seria mesmo o posing e a indumentária vestida, não é? Para uns é tanga, outros é brief shorts, é aquele boxer, mas em termos de tamanho é a mesma coisa. Exato, mas para nós acaba, pronto, por ser mais ou menos a mesma coisa. O que às vezes difere noutras associações é porque realmente, assim, qual é a diferença? É que os atletas atingem um tamanho não tão natural, então acaba por ser então criada então essa outra categoria para dar espaço a que haja uma diferenciação entre os tipos de atleta. Portanto, para nós não há essa necessidade, a não ser que de uma hora para a outra tenhamos genéticas excepcionais que acabam por ser monstros genéticos, uma coisa pronto, de um trabalho físico excepcional e quase impossível, que então tínhamos que abrir então uma outra categoria, mas pronto, essas categorias... Mas em princípio não, em princípio não. Em princípio não, sim. Para mulheres é que nós temos realmente mais categorias, nós temos a bikini, figure e fit body. Nós tivemos, entretanto, algumas questões relativamente a categorias como wellness, que, assim, realmente é algo que nós estamos a ponderar abrir para Portugal, talvez. Isto porque assim, existem realmente muitas... isto também é um pouco genético nosso, de como as mulheres em Portugal e até a nível de América do Sul são constituídas. Portanto, assim, realmente estive a pensar nisso, já falei um pouco também com a WNBF nos Estados Unidos, e é possível que venhamos a abrir uma categoria idêntica, com um nome igual ou parecido, ainda vamos falar sobre isso. Mas a questão é que não vai dar direito ao Pro Card, ou seja, poderá tornar-se Pro, mas a nível nacional, porque vai ser apenas uma categoria nacional, porque não vai dar lugar a que possa concorrer, assim, a não ser que outras afiliações abram uma categoria do género e que venhamos a falar entre nós, que atletas possam vir a competir. Portanto, lá está, isso é uma questão que vamos verificar, vamos pensar nisso, mas que neste momento, pronto, existe então a categoria bikini. Aliás, e eu até disse bikini, figure e fit body, mas também existe bodybuilding para mulher, portanto são quatro. Sim, verdade. Pronto, é só o facto, às vezes nós esquecemos, pensamos que é só para homem, mas não, bodybuilding é para homem e mulher, portanto existem até mais categorias então para mulher do que para homem. A situação então do wellness é que fica ali um pouco, porque realmente então as pessoas, as mulheres estavam a pensar um pouco mais por aí, mas então temos a situação de bikini que acaba por ser, pronto, a mais requisitada também, mas pronto, é assim, existem 4 categorias para a mulher. E já agora, mesmo rapidamente, diz o que é que as diferencia. Vocês agora... tu andas a publicar no Instagram da WNBF Portugal os vários requisitos de cada categoria, o que é avaliado, tudo isso, o que é pretendido no físico, mas diz-me muito rapidamente então a diferença entre, no caso dos homens, menos fisiculturismo, e no caso das mulheres, entre essas 4. Pronto, em relação a bodybuilding e men's physique, como a maior parte de vocês já sabe, portanto, realmente tem a ver também com a situação de posing e com a indumentária, ou seja, a situação de que uns utilizam mais cueca, quase tanga, e os outros utilizam então os calções, e depois tem a ver realmente com o tamanho do físico, a nível de muscularidade, simetria, estriagem, assim que se diz em português, do músculo. Definição. Pronto, a definição, exatamente, a definição muscular. Portanto, existem, pronto, essas diferenças de que em bodybuilding realmente queremos mais volume, em men's physique queremos ali mais, pronto, cintura mais fininha, não tanto muscular, mas uma boa definição na zona abdominal, mas queremos ali um físico preparado para, que nós chamamos que é o beach body, para ir para a praia, mas que realmente tenha uma definição e, pronto, e certo volume. Mas lá está, que não se sobreponha à categoria do bodybuilding. Pronto, claro. Senão
basta concorrer à categoria de bodybuilding. Mas também é uma questão de estrutura. Há pessoas, há indivíduos que são muito largos, Exatamente. uma largura de ombros brutal, uma cinta fininha, pá. Quase que isso em si os direciona para menos físico. Isso tende a acontecer. Exatamente, mas depois aí nós também queremos que tenha algum equilíbrio, por assim dizer, porque então assim, se tem uma grande largura de ombros, também temos que ver depois também a parte, pronto, inferior, para não haver uma grande discrepância. Tem que encher os calções, não é? Exatamente. Uma coisa é largura a título, de estrutura, não tanto de músculo, não é? Porque lá está, se a pessoa... Sim, eu estava-me a referir à estrutura mesmo da pessoa. Exatamente, pronto, estrutura e assim, a pessoa não pode fazer grande coisa, não é? Portanto, nasceu assim, cresceu assim, não há grande coisa a fazer, mas isso depois também é algo que nós avaliamos e que vemos, pronto, não é culpa da pessoa. A situação tem a ver mais depois com a muscularidade e esse equilíbrio, juntamente com o corpo que a pessoa já tem, não é? É que nos vai dar então essa classificação final. Relativamente às categorias de mulher, muito sucintamente, biquíni, pronto, lá está, é quase um pouco como men's physique, é um pouco aquele corpo trabalhado, físico, mas com não tanta definição como a categoria de bodybuilding figure ou fit body, portanto, não tanta aquela definição entre os músculos, pronto, mas ter... Está-me a faltar também a palavra em português, mas pronto, ter alguma muscularidade, mas... Nada de exagerado. Exatamente, nada exagerado. E a nível de definição também nada exagerado. Exatamente. Mas depois aí a categoria nós avaliamos de forma, ou seja, o stage walk, de forma como as atletas fazem a sua caminhada no palco, exatamente, ou seja, o total visual, desde maquilhagem, cabelo, a escolha da roupa, ou seja, o conjunto em si, o sorriso, ou seja, tudo o que envolve a atleta, exatamente, e também depois as poses, obviamente, mas pronto, é o tal equilíbrio. Já as outras categorias, aí já vai um pouco, já cresce um pouco a situação da muscularidade e a definição, e depois as poses também, que cada categoria tem as suas poses. O bodybuilding da mulher acaba por ser muito idêntico também à categoria de homem, portanto não há grande diferença. E pronto, é um pouco... É só aquelas nuances, tipo aquele side tricep, é muito mais estético. Por acaso gosto bastante da pose em que as mulheres ficam a mostrar o side tricep. É que para nós, às vezes é difícil agarrar o braço por trás. Exatamente, porque quanto mais volume, exatamente, quanto mais volume tens, às vezes acaba por ser mais difícil, porque há ali um músculo que acaba por criar mais volume e não consegues ter tanta mobilidade. Nas mulheres não, é diferente. É muito mais prático, é muito mais confortável, por acaso. Exatamente. Portanto, assim, é muito idêntico, existem ali algumas exceções, alguma coisa diferente, mas é muito idêntico. Depois o que diferencia, lá está, o fit body, que acaba por ser muito idêntico ao biquíni, mas já tem muito mais definição, já tem outras poses, já não é avaliada então a situação, pronto, do conjunto da pessoa. E figure já acaba também por ser entre bodybuilding, fit body, ali também já existe maior volume de massa muscular, pronto, e as poses, e é isto que nós queríamos fazer, era em termos da categoria wellness, ter algo como talvez os critérios de figure, ou seja, de muscularidade e talvez simetria, mas ter o critério de avaliação que temos em biquíni, portanto, que é isso que às vezes um pouco as mulheres procuram, é ter aquela parte um pouco talvez mais feminina, que para mim isso é uma questão de pessoal, não é? Ou seja, ter a situação da avaliação do conjunto, da escolha de roupa, da maquilhagem, mas que tenha um maior volume muscular e corporal, mas ser avaliado da mesma forma. Portanto, isso também está um pouco... Ainda estamos a ver. Ok. Fica então... Não sei se me falhou alguma coisa, mas qualquer coisa também é uma questão de verificar o nosso site, nós estamos a publicar... Claro, é isso. Por favor, vão pesquisar um pouco, vejam os posts que a Ilha está a lançar sobre como o que eu referi. Exatamente, cada categoria no final do post tem sempre um PDF que podem fazer o download dos critérios de avaliação, ou seja,
porque uma coisa é nós escrevermos, às vezes escrevemos muito sucintamente, mas esse PDF está os requisitos oficiais. Portanto, é uma questão de fazer o download dessa folha, e lá está, se for uma categoria que queiram concorrer, vejam essa folha e façam o following dos critérios que lá estão. Muito bem, muito bem. Então, e a última questão, pelo menos a nível de competição. Diz Sim, lá. falar o dia todo. Sim, eu ficava aqui contigo só se precisa estar todo, na boa. Exatamente. Aliás, nossas conversas costumam sempre ser extensas. Mas bem, é só para o podcast pelo menos não passar 1h30. Okay. E se calhar, mas pronto. Está aqui muito boa informação, muito sumo espremido, eu acho que as pessoas vão apreciar. Mas diz lá, como é que se obtém então o estatuto de profissional? Como é que se obtém um Procard? Como é que se qualifica até para os mundiais? Como é que é essas coisas? Certo. Olha, por acaso, essa pergunta é que vai ter a resposta, acho que mais rápida. Ok, tudo bem. Muito fácil. É muito fácil. Primeiro de tudo, pronto, para além dos critérios que eu já tinha falado anteriormente, pronto, e ter-se que ser sócio da WNBF, então tem que participar num evento WNBF que anuncie ter direito a Procard, porque existem certos eventos que às vezes são de qualificação, e isso já é o critério de cada afiliado, porque às vezes pode haver um evento, imaginemos que Portugal passa a ter 2 ou 3 eventos por ano, em que os 2 primeiros, por exemplo, são de qualificação para o último evento. Portanto, os 2 primeiros poderão não ter direito a Procard, porque depois então vai ser feito o Procard no terceiro evento. Portanto, na final, que é a final. Na final. Portanto, isso é uma questão de verem que evento vai ter direito a Procards, inscrever, ganhar e ter o Procard. Portanto, assim, tem que ser então o primeiro classificado da categoria que estão a concorrer. Pode haver crossovers em termos de categoria, portanto, podem se inscrever em mais do que uma categoria. Portanto, imaginemos que, vamos falar de mim, que eu até, assim, estou entre, digamos, se calhar fit body e bikini, e eu não sei onde é que me enquadro bem. Eu posso me inscrever para as 2 categorias, participar nas 2 categorias e realmente poder ganhar uma delas, relativamente ao que os juízes decidirem e verem aquilo em que eu me enquadro melhor. Portanto, ganhar então o Procard é dessa forma, tem que se inscrever num evento Procard, e assim, agora depois para então ser qualificado para o Mundial, para o Worlds, acaba por ser se calhar até um pouquinho mais fácil, porque outra vez vai depender de cada afiliado, se dá direito aos primeiros 5 classificados, aos primeiros 3 classificados de cada categoria, porque depois vai depender também do número de inscrições, portanto, digamos que, aliás, tem que haver um número mínimo de inscrições também. Também para a situação do Procard. E portanto, assim, se tivermos 8, 10, 15 concorrentes, atletas que se inscreveram, e digamos que os primeiros 5 atletas têm um físico bom, ou seja, isto depois também vai depender do nosso critério, claro. Certo? E nós decidimos, ok, os primeiros 5 classificados têm um excelente físico para poderem para experimentar ir ao Mundial, então vão ter esse direito. Agora, é assim, a diferença de ter um Procard, ou seja, porque ambos podem ir ao Mundial, a diferença de ter um Procard e não ter, vai ser que, quando chegar ao Mundial, os que têm Procard irão... Tem lados dos profissionais também. Exato, lá dos profissionais, dos pro, e os restantes competirão a nível amador, ou seja, amateur, nas categorias que vão competir. Pronto. Já agora, e isto, por acaso, relativamente a isto, até não estou bem certo. Imagina que alguém vai aos mundiais como amador e lá vence a sua categoria, já nem digo o overall, a sua categoria. Isso dá-lhe direito a Procard? Usualmente. Agora já não sei, por acaso. Olha, agora também faz uma boa pergunta e que eu tenho que rever, mas normalmente não, ou seja, o que vai ser ele, vai ser o champion, vai ser o campeão mundial, não é? Sim, campeão mundial da categoria amadora. Portanto, normalmente o Mundial não dá direito a Procards. Portanto, é só mesmo
a classificação, ou seja, que é feita a título no país dos profissionais e dos amadores, e portanto, assim, somos nós, os eventos que fazemos, que vão dar direito ao Procard, para então haver essa diferenciação. Ok. Mas pronto, mas isso é uma questão que eu agora também, pronto... Agora sim, não... eu também não estou bem ao corrente. Sim. Mas normalmente depois ficas com o título, lá está, sim. campeão amador na categoria X, e pronto, e se realmente tiveres então o Procard, campeão profissional, categoria Y, pronto. Claro, ok. Além das coisas, claro. E por vezes em alguns países a obtenção de Procard obriga mesmo o vencer o overall numa final, não é? Exatamente, sim, lá Às está. vezes nem sempre é por categoria. Às vezes é só mesmo um Procard. Exato, lá está. É um pouco ao critério de cada afiliado, do número de participantes, porque lá está, é assim, imaginemos que não há participantes suficientes para, por exemplo, vamos falar de Men's Physique, porque normalmente há mais participantes nessa categoria. E digamos que assim, só temos, por exemplo, participantes para tall. Portanto, é assim, não dá para fazer ali um overall, porque só temos então uma linha de participantes, portanto, esse já vai ser o overall, basicamente, por assim dizer. Portanto, vai ser o vencedor, pronto, daquela categoria, porque depois não temos mais participantes com que fazer o overall para dar então o Procard. Portanto, vai depender um pouco de... A mesma coisa com biquíni. Aliás, normalmente nos primeiros eventos, às vezes não há mulheres suficientes da categoria biquíni, por exemplo, para dividir a categoria em subcategorias como small, medium and tall, e então aí não vamos fazer um overall porque, pronto, se não há essa subdivisão, portanto já damos, por exemplo, então o Procard nesse final. Ok, certíssimo. Creio que está tudo esclarecido. Pronto, e agora... Sim. Não, e dizer que assim, se houver depois também alguma outra questão, em algum outro podcast, eu espero, porque assim, às vezes eu faço aqui os meus apontamentos, não é? Em algumas situações, porque eu sou um pouco esquecida, e por isso é que às vezes eu digo, às vezes não é que eu não saiba, mas é que assim, eu não quero dizer coisas incorretas, só porque simplesmente não tenho a certeza, e eu gosto, pronto, de dizer coisas. Claro, e não és obrigada a saber 100% tudo. Lá está. Se os ouvintes tiverem depois algumas dúvidas, também terão os contactos, tudo isso. Claro. E poderemos eventualmente lá estar a fazer outro podcast no futuro, mais específico sobre um certo tema. Pronto, para terminar, diz-me, existem alguns projetos futuros da manga para a WNBF Portugal? Sim, existem muitos projetos que, assim, às vezes, pronto, as pessoas pensam que às vezes as redes sociais podem estar um bocadinho paradas e que a WNBF está ali um pouco parada, mas não, existe muita coisa na manga para, que vai sair, nomeadamente seminários e alguns cursos pronto, que até poderão vir a ser gratuitos, outros que talvez por um valor monetário irrisório, pronto, só mais até para ajudar a associação, lá está, para aumentar aquele orçamento, portanto, ou seja, vai para um bolo para ajudar então os nossos atletas. Não vai andar a encher o bolso, não? Não, completamente. E portanto, assim, vai haver realmente essas situações, esperemos também vir a ser presencial. Temos intenções e temos o projeto de fazer seminários e workshops presenciais. Portanto, há de vir, sim, algumas situações brevemente, também giveaways que vão vir. Portanto, é só uma questão de as pessoas ficarem atentas e pronto, aos pouquinhos a gente vai colocando a informação. Claro. E a Be More
dará o seu contributo nessas questões. Aliás, pronto, aproveito este momento para divulgar a nossa parceria, não é? Quem nos segue certamente já se deve ter apercebido que somos agora parceiros, o que para nós é uma grande honra. Eu sinto-me um pouco mais realizado na vida, para dizer a verdade, ao saber que estou profissionalmente ligado a vocês. A sério, é algo que me deixa mesmo muito feliz, pois eu e todos os elementos da família Be More somos apoiantes vincados da Via Natural, queremos ajudar a proliferá-la pelo nosso país. E nesse sentido, lá está, nada melhor do que unir forças, o tal Stronger Together. Exatamente. Ainda de mencionar que esta parceria traz alguns benefícios aos nossos membros, convém anunciá-los. Clientes B+, têm para já 10% de desconto nos artigos @WNBF Portugal. Eu próprio estou para mandar vir algumas coisinhas, já o devia ter feito, mas ando tão ocupado, temos que ir no esquecimento. Mas estão bem porreiras, chequem no site. E membros da WNBF Portugal têm 10% de desconto, quer no nosso serviço de acompanhamento desportivo online, quer no personal training, que é reservado a clientes no regime anterior. Portanto, é de aproveitar. Hilda. E agora vou fazer ali um pequeno à parte nessa situação, porque assim, já que associados vão ter 10% de desconto nos vossos serviços, não é? É uma questão de, porque assim, se realmente uma pessoa precisar dos vossos serviços, falarem com vocês ou virem falar connosco e dizer assim, eu quero me associar para usufruir desse desconto, portanto, como é que eu faço? Faço o primeiro desconto, faço o primeiro pagamento a eles, então é uma questão de comunicarem e falarem com exatamente. nós. Entrem em contacto através das nossas redes sociais, os links estão aí e trata-se disso, basicamente. Então, já agora, onde é que podem, através de que plataformas podem entrar em contacto? O Instagram, não é? Sim, assim, de preferência. WNBF Portugal, site. Sim, nós preferimos por e-mail. Assim, o e-mail está em todas as redes sociais, está no nosso website, está no Instagram. É assim, tentamos sempre responder a todas as mensagens nas redes sociais. Assim, trabalhamos um pouco mais com o Instagram, acaba por ser um pouco mais fácil, mas pronto, todas as outras redes sociais não há problema também. Mas lá está, às vezes pode demorar um pouco mais a obter essa resposta, e até porque depois as mensagens ficam um pouco mais para cima ou para baixo e podem-se perder um pouco, e depois também é muito difícil ter um acompanhamento realmente das perguntas e tudo mais. Portanto, eu aconselho a todos que tiverem questões relativamente à WNBF ou qualquer assunto relativamente ao bodybuilding natural, que nos mandem mensagem por e-mail, porque acaba por ser mais fácil também para nós respondermos e acaba por ser também mais rápido. E pronto, mas de resto, assim, podem comunicar connosco em qualquer rede. Excelente. Tens alguma mensagem que queiras deixar para os ouvintes ou para os futuros atletas da Federação? Sim, assim, gostava que realmente, se fosse possível, passem a palavra, no sentido de... assim, não é querer fazer publicidade gratuita, mas no fundo a dar a conhecer a outros atletas e pessoas que são apaixonados por esta área, ou seja, dar a conhecer que existe a nossa associação, porque se calhar há pessoas que ainda não conhecem, ainda não ouviram falar, portanto é um pouco por aí, ou seja, dar a conhecer a nossa associação, e também porque assim, acho que é importante às vezes entre amigos, competirem, porque às vezes há certas pessoas que se isolam um pouco neste meio, que treinam sozinhas, e portanto assim, nós queremos criar uma comunidade, uma família, por assim dizer, que até possa existir uma rivalidade saudável, e eu acho que isso é interessante, portanto é assim, comuniquem aos vossos amigos, vejam, se calhar até é interessante participarem, por exemplo, 2, 3 do mesmo grupo, e haver aquela rivalidade de saber quem é que vai se classificar melhor. Portanto, eu acho isso interessante e realmente é pedir um pouco de ajuda para, nesta fase inicial, nessa situação. Também nos ginásios onde treinam, ou seja, poderem vir a falar com o ginásio e dar o nosso contacto para mais futuramente virem a ser nossos parceiros e podemos colocar os pósteres lá. Portanto, e às vezes até mesmo as pessoas a treinarem nesses ginásios, se virmos a fazer parceria e eles serem sócios, poderão vir ter descontos no futuro. Portanto, lá está, assim, passem a palavra,
façam gosto, partilhem os nossos posts, porque assim, isso dá um maior, não sei como é que se diz em português, não me recordo, engagement nas redes sociais, e lá está, e depois naturalmente os nossos posts chegarão a mais pessoas também. E também, assim, o facto de se associarem, porque às vezes as pessoas, assim, a pessoa não precisa ser atleta para ser nosso sócio, isso também que fique claro, porque ser nosso sócio ajuda a nossa associação, e a pessoa acaba por ter também na mesma, acaba também por ter na mesma os benefícios que atletas que são sócios terão, nomeadamente em clínicas, ginásios, produtos, portanto, e ao mesmo tempo estão a ajudar a nossa associação. Portanto, era isto que eu queria dizer para já. Excelente, excelente. Pronto, então, Hilda, creio que damos o podcast de hoje como terminado. Olha, agradeço mesmo imenso por parte da equipa teres despendido um bocado do teu tempo para realizar este podcast, até porque és, lá está, uma mulher bem ocupada, como deste a transparecer, olha, tal como nós. Mas olha, foi mesmo um enorme prazer, apreciei imenso, estiveste super bem. Tenho a certeza que o episódio será bastante apreciado pelo nosso público. Lá está, como já referi, repleto de boa informação, tem aqui muito sumo espremido e possivelmente, pronto, não será a última vez que faremos algo do género, pelo que isto não é um adeus, é mais um até breve. Exatamente. Eu agradeço imenso mais uma vez, e porque realmente isto ajuda muito a passar a palavra também e a esclarecer algumas dúvidas. Portanto, eu agradeço a ti, à equipa Be More, e pronto, lá está, é um até já, até logo, porque realmente a parceria ainda agora começou, portanto há muita coisa por fazer, por falar, portanto lá está. Este é o primeiro de muitos. Ainda bem que também desde essas perspectivas. Portanto, é tudo por hoje, amigos. Se apreciaram este conteúdo e anseiam por mais, deixem um like, subscrevam, liguem as notificações, tudo isso. E até uma próxima. E entretanto, já sabem, máxima intenção. Fiquem bem.